Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com o lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. Dando sequência a nossos estudos da Revista Espírita, nós hoje vamos refletir sobre o último artigo do mês de março de 1858, onde Kardec vai abordar pela primeira vez o tema do magnetismo no artigo Magnetismo e Espiritismo. Nós vamos registrar que esse tema muito discutido à época de Kardec, ele é um tema recorrente ao longo dos 11 anos de publicação da Revista Espírita. Kardec, já em 1823, se interessa pelo tema do magnetismo e começa a frequentar os trabalhos da Sociedade de Magnetismo de Paris, vindo a ser ele próprio um magnetizador. Mais tarde, já em 1854, é através de um magnetizador muito conhecido seu de longo tempo, o senhor Fortier, que ele é apresentado ao fenômeno das mesas girantes, fato que dá início, como bem o sabemos, à sua saga de organizador do Espiritismo. Nós vamos perceber também, na leitura do nosso artigo de hoje, que, para além das importantes colocações de Kardec a respeito das relações existentes entre as duas ciências, o artigo nos permite observar todo o critério de Kardec na análise do tema, atendendo assim a um dos objetivos primeiros dos nossos estudos, que é conhecermos melhor o pensamento de Allan Kardec. Assim, se você não assistiu nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima e por ele você pode acessar nossos estudos anteriores e outros estudos feitos por nós em nosso canal, com lápis na mão, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem, nós vamos fazer a leitura do artigo, fazendo pequenos comentários quando pensamos necessários e deixando as ilações que podemos tirar do conteúdo desse artigo para analisarmos então no final. Mas vamos ler o artigo para acompanhar as colocações de Kardec. Ele começa dizendo assim: quando apareceram os primeiros fenômenos espíritas, algumas pessoas pensaram que essa descoberta, se é que se pode usar essa palavra, iria desferir um golpe de morte no magnetismo, e que aconteceria como ocorre nas invenções. A mais aperfeiçoada determina o esquecimento de sua predecessora. Tal erro não tardou a se dissipar e prontamente se reconheceu o parentesco próximo das duas ciências. Com efeito, baseando-se ambas na existência e na manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem prestar-se mútuo apoio, pois elas se completam e se explicam mutuamente. Vamos dar uma paradinha só para firmarmos a, a condição, a observação de Kardec quanto a, ao fato de ser o Espiritismo uma ciência positiva,
uma ciência experimental que confirme outras ciências. E aí nós vamos a Gênesis, no capítulo 1, e ele vai dizer lá que o Espiritismo, como ciência positiva, objetiva, experimental, confirma outras ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza. Os mistérios da natureza são as leis naturais, não é? Da mesma forma, ele diz que conhecemos pela química a lei das afinidades ou pela geologia a formação da Terra. E ele vai ressaltar a importância dessas novas contribuições, agora item 17 desse capítulo 1, a importância das novas contribuições que se encadeiam, se sucedem numa ordem racional, nascendo umas das outras, à proporção que se acham ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. Na proporção, vou corrigir, na proporção que acham ponto de apoio nas ideias e conhecimentos anteriores. É a maneira como as ciências se completam e se explicam mutuamente. Pontos, princípios de uma apoiando os novos conhecimentos trazidos pelas outras. Vamos continuar, diz Kardec. Entretanto, seus respectivos adeptos discordam em alguns pontos. Certos magnetistas ainda não admitem a existência, ou pelo menos a manifestação dos espíritos. Eles pensam que podem tudo explicar só pela ação do fluido magnético, opinião que nos limitamos a constatar, reservando-nos para discuti-la mais tarde. Nós mesmos a partilhávamos a princípio, mas, como tantos outros, tivemos que nos render à evidência dos fatos. Nesse parágrafo, então, nós primeiro somos apresentados ao vocábulo magnetistas, significando o que adota os princípios do magnetismo sem ser um magnetizador, já que o magnetizador seria aquele que pratica o magnetismo. E para alguns destes, citados por Kardec, os fenômenos magnéticos acontecem unicamente pela ação do fluido magnético do magnetizador, sem nenhuma interferência dos espíritos. E, embora seja uma ação da alma do magnetizador, um ponto aí concorde com a doutrina espírita, como vamos explicar melhor mais adiante. O que isso quer dizer? Que o fenômeno da magnetização então, está na categoria dos fenômenos anímicos, da mesma maneira que os fenômenos sonambúlicos, observados por Kardec e explicados pelos espíritos lá no capítulo 8º de O Livro dos Espíritos da Emancipação da Alma. Fenômenos anímicos, possibilidades da alma que vamos ainda mais tarde refletir sobre, entender melhor. Vamos prosseguir para a gente não perder a sequência do artigo. Kardec, então, vai admitir as divergências de opinião como reações naturais à nova ciência, ressaltando a tendência do ser humano de formar escolas pela dificuldade em aceitar novas ideias ou admitir pontos de vista diferentes dos seus. É aquele espírito de sistema,
já comentado por ele anteriormente. E ele vai nos advertir para o fato do quanto o sectarismo é pouco edificante, na medida em que, na defesa de seus pontos de vista, os homens travam discussões desnecessárias, consequentes da vaidade e do amor próprio ofendidos e fatais para a propagação da verdade, seja qual for o lado em que ela esteja. Importantíssima essa observação de Kardec. Se você está com a sua revista espírita aberta e com o lápis na mão, vai lá e grifa, olha, na defesa de nossos pontos de vista, travamos discussões desnecessárias e que são consequentes, diz Kardec, da vaidade e do amor próprio ofendidos, nosso orgulho, não é? E fatais para a propagação da verdade, de qualquer dos lados em que nós estejamos. Ele continua dizendo, ao contrário, os adeptos do espiritismo são todos concordes com o magnetismo. Todos admitem sua ação e reconhecem nos fenômenos sonambúlicos também uma manifestação da alma. Essa oposição entre magnetizadores e espíritas, adeptos do espiritismo, se enfraquece dia a dia e é fácil prever que não está longe o dia em que cessará qualquer distinção. Tal divergência de opiniões nada tem de surpreendente. No começo de uma ciência ainda tão nova, é muito fácil que cada um, olhando as coisas do seu ponto de vista, dela forme uma ideia diferente. As ciências mais positivas tiveram sempre e têm ainda suas escolas, que sustentam ardorosamente teorias contrárias. Os sábios têm levantado escola contra escola, bandeira contra bandeira, e muitas vezes, para a sua dignidade, as polêmicas se tornaram irritantes e agressivas para o amor próprio ofendido e ultrapassam os limites de uma sábia discussão. Quer dizer, perdendo muitas vezes esses discutidores a própria dignidade, que coisa séria, né? Na medida em que ultrapassam os limites do respeito, não é? A um ponto de vista diferente do seu, a liberdade de expressão daqueles que se manifestam muitas vezes contrários às nossas próprias ideias. E ele diz: esperemos que os sectários do magnetismo e do espiritismo, eles existem dos dois lados, melhor inspirados, não deem ao mundo o escândalo de discussões muito pouco edificantes e sempre fatais à propagação da verdade, seja qual for o lado em que ela esteja. Importantíssimo, ele reafirma aqui, fatais à propagação da verdade. E diz para nós, podemos ter nossa opinião, sustentá-la e discuti-la, mas o meio de nos esclarecermos não é nos estraçalhando, processo pouco digno de homens sérios e que se torna ignóbil desde que entre em jogo o interesse pessoal. Importantíssimo percebermos, e aí nós vamos ao importante trabalho da nossa transformação moral, quer dizer, por trás dessa exaltação
na discussão das nossas ideias está a exaltação da nossa própria personalidade, o interesse pessoal, a vaidade, o orgulho, o egoísmo, porque é nele que está a raiz de todos os vícios. Então, muita atenção para essas nossas atitudes totalmente desconectadas com um comportamento digno e, acima de tudo, concorde com os ensinamentos da doutrina e do Evangelho de Jesus. Kardec continua dizendo para nós: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Ó, importantíssimo. E os rápidos progressos desta última doutrina são incontestavelmente devidos à vulgarização das ideias sobre a primeira. Dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, às manifestações espíritas para até as manifestações espíritas, há apenas um passo. Sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Se tivermos que ficar fora da ciência do magnetismo, nosso quadro ficará incompleto e poderemos ser comparados a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Contudo, como o magnetismo já possui entre nós órgãos especiais justamente acreditados, aqui ele está fazendo referência à divulgação dos princípios do magnetismo, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto já tratado com superioridade de talento e de experiência. Assim, a ele não nos referiremos, pois, se não acessoriamente, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas entre as duas ciências, que, na verdade, não passam de uma mesma ciência. Olha que afirmativa importante essa feita por Kardec. Ainda para hoje, para nós, no estudo da ciência do espiritismo nos dias atuais. Ele vai, então, terminar o seu artigo dizendo que estava devendo aos leitores essa profissão de fé, ou seja, dar o testemunho do que ele acredita e adota como verdade, exaltando, então, no final do artigo, aqueles que defendem com convicção a ciência do magnetismo, que vai sendo, diz ele, respeitada e popularizada graças aos esforços perseverantes desses pioneiros. Muito bem. Vamos, então, assina o artigo Allan Kardec, e nós vamos pegar aqui alguns trechinhos que vão, então, agora subsidiar a nossa reflexão. Olha, lá do começo, já aqui, não é no começo, não, é aqui no finalzinho, né? É importante quando Kardec diz que não vai se referir ao magnetismo, aos princípios do magnetismo, senão acessoriamente, mas que vai fazê-lo sempre que necessário, de maneira suficiente, para mostrar as relações íntimas das duas ciências que, na verdade, não passam de uma. Então, nós procuramos, numa primeira abordagem sobre o magnetismo, porque dissemos vai ser um assunto recorrente ao longo do estudo da Revista Espírita, vamos pincelar alguns comentários de Kardec, principalmente no livro dos Médiuns, quando ele mostra essa relação íntima entre as duas ciências.
entendendo, não é, que essa afirmativa ela fica demonstrada para nós em muitos momentos, quando Kardec vai estudar os fenômenos por ele observados, né? Principalmente as manifestações físicas, os fenômenos de desdobramento da alma, ou mesmo os fenômenos de cura. Nesses momentos, ele vai fazer referência às relações íntimas existentes entre a ciência, os princípios do magnetismo e os princípios espíritas. Vamos pegar, então, aqui alguns exemplos para que a gente entenda melhor, perceba melhor essas afirmativas. Mas vamos antes esclarecer um ponto importante, né, para a nossa reflexão, que é a clareza da existência de fenômenos anímicos, fenômenos da alma e fenômenos mediúnicos, quando nós temos o encarnado na posição de intermediário, não é? Então, vamos lá ao Livro dos Espíritos primeiro, no capítulo 8º, a que fizemos referência, da emancipação da alma, que vai falar para nós de uma outra personagem, agora não o magnetizador, mas de pessoas dotadas de uma organização especial, atributo da alma, faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo que existe em nós. Está lá no resumo teórico, que está no final do capítulo, essa afirmativa. Quando, nesse resumo teórico, Kardec faz um apanhado sobre os fenômenos de dupla vista, sonambulismo e êxtase, como fenômenos possíveis independentemente de qualquer fator externo. É interessante porque Kardec está aqui querendo explicar essa personagem que é do sonâmbulo, não é? Estamos falando de doutrina espírita, como pessoas dotadas de uma especial organização, atributo da alma. É a mesma condição do magnetizador. Ele também é uma pessoa com uma organização especial, vamos ver, atributo da alma, faculdade inerente à alma, ao espírito. Lá em O Livro dos Médiuns, agora no capítulo 14 dos médiuns, quando Kardec trata sobre esse assunto, falando dos médiuns sonambúlicos, agora médiuns sonambúlicos, não unicamente o sonâmbulo, mas o médium sonambúlico, ele vai ampliar o nosso entendimento sobre essa condição da alma. Ele diz, item 172, pode considerar-se o sonambulismo uma variedade da faculdade mediúnica, ou melhor, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo, primeiro sonâmbulo, age sob a influência do seu próprio espírito. É sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe fora dos limites dos sentidos físicos. O que ele externa, tira-o de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal, seus conhecimentos mais dilatados, porque tem livre a alma. Numa palavra, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. Já o médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem de si.
Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, enquanto que o médium exprime o de outrem, do espírito com que ele está em contato. Mas o espírito que se comunica com um médium comum também o pode fazer com um sonâmbulo. Dá-se mesmo que muitas vezes o estado de emancipação da alma facilita essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes. O que dizem fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais lhes é com frequência sugerido por outros espíritos. Então, o que vemos aqui? O médium intermediário, porque ele traz notícias que lhe são dadas pelo Espírito e comunica para os assistentes. Ele é, então, um intermediário entre o mundo espiritual e o mundo físico, os encarnados, facilitando a comunicação dos espíritos desencarnados. No caso do, do sonâmbulo, ele não está no primeiro momento, em contato com espíritos desencarnados. O estado de emancipação da alma favorece o acesso dele à sua própria memória espiritual, e ele então tem uma percepção ampliada dos seus próprios conhecimentos que ele revela. Mas, numa terceira situação, nós vemos que esse sonâmbulo pode também, eventualmente, entrar em contato com o espírito desencarnado e transmitir aos encarnados, neste estado de sonambulismo, ideias que não são suas, mas são deste espírito que está em contato com ele. Nesse caso, ele é intermediário na sua condição de sonambulismo, e ele será, então, o médium sonâmbulo descrito, explicado para nós por Kardec. Isso fica bem claro, é fácil a gente entender. Fenômeno anímico. No momento em que ele transmite a notícia do espírito por uma faculdade de sua alma, ele aí está sendo um médium, né? Porque ele está transmitindo a ideia do espírito desencarnado para aqueles que estão recebendo a sua comunicação. Muito bem. Se nós formos agora ao capítulo 4 de O Livro dos Médiuns, vamos lá no item 74, o capítulo trata da teoria das manifestações físicas. Um outro momento, nós vamos ver, vem para o nosso esclarecimento sobre as relações, o que a gente está querendo mostrar são essas relações íntimas entre o espiritismo e o magnetismo. Lá no item 74, Kardec está explicando como corpos sólidos se movimentam, né? As manifestações físicas, o movimento dos corpos, as batidas, né? E nesse item 74, Kardec faz uma série, 20 e tantas perguntas ao Espírito São Luís. Quem responde é o Espírito São Luís, que vai explicar, então, o movimento dos corpos sólidos, que esse movimento se dá pela união do fluido universal que o espírito acumula ao fluido do próprio médium encarnado. Isso é, o fluido animalizado do médium somado ao fluido universal daqueles espíritos, não é? Que vão promover o movimento do objeto pesado, as mesas, lembramos as mesas
saíam do chão, faziam batidas, ali a presença dos espíritos determinando mais a doação do médium. O médium doa o seu fluido animalizado, né? E os espíritos, eles reúnem é, o fluido, porções de fluido universal, é, para dar vida à mesa, né? Como Kardec se refere. E no item 19, os espíritos afirmam, São Luís afirma, melhor dizendo, que a doação do fluido animalizado feita pelo médium se verifica da mesma forma que se dá a doação do fluido dos magnetizadores. Kardec cita os magnetizadores. Para em nota posterior à resposta de São Luís, estabelecer então para nós a diferença entre o que ele denomina força magnética do doador encarnado, seja ele um magnetizador ou chamado pelos espíritas um médium de efeitos físicos, e a força mediúnica, e a força mediúnica. Há uma diferença, não é? É, sendo que a doação do encarnado, essa força vital animalizada, ela é somada para que haja o movimento do corpo material, a doação do fluido universal, acumulado pelo espírito ou pelos espíritos, não é? Já que Kardec nos explica também que os espíritos batedores, esses que promovem esses fenômenos, eles às vezes chamam outros espíritos para ajudá-los nessa reunião de fluidos, né? Para quando eles sentem necessidade dessa ajuda, porque a massa, a mesmo objeto que eles querem fazer levitar, é muito pesada para a possibilidade das suas organizações. Voltamos a registrar aqui as organizações especiais para a produção desses fenômenos, não é? E aí nós vamos ver que adiante ainda, no item 75, os espíritos vão dizer que em algumas pessoas, por efeito, São Luís vai dizer, por efeito de suas organizações, uma espécie de emanação desse fluido animalizado ocorre de forma mais ou menos abundante, o que constitui para nós o médium de efeitos físicos. Então, interessante, ainda como uma primeira referência a nossos estudos sobre essas relações existentes entre as duas ciências, não é? Nós vamos a um terceiro exemplo, né? Que é o posicionamento de Kardec, lá no item 131 do capítulo 7º de O Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível. Nesse item 131, Kardec vai tratar sobre a magnetização da água e o seu efeito curativo. E Kardec toma por base a ação magnética produzida pela vontade do magnetizador, que pode ser o espírito encarnado ou desencarnado, para atuando junto, atuando sobre, melhor dizendo, a matéria elementar, mudar, então, através dessa ação magnética produzida pela sua vontade, mudar as propriedades da água, e é interessante que ele diz, dentro de certos limites, transformando, então, as propriedades íntimas da água
para que a transmutação alcançada por meio do fluido magnético alcance uma ação curadora, que é a proposta dessa ação. Chamamos atenção para a explicativa, né, quando Kardec diz, dentro de certos limites. Que limites são esses? Os limites estabelecidos pelas leis naturais, que não podem ser derrogadas, que não podem ser transgredidas. E ele diz também pela permissão que seja dada a esses espíritos, porque vimos que os espíritos superiores se utilizam de espíritos ainda numa condição menos superior, porque ainda mais ligados à matéria, daí as condições de seu perispírito, condições mais densas, que dão a eles a possibilidade de exteriorização desse fluido universal, agora sofrendo transformações no corpo espiritual para a doação dos fenômenos que aqui estamos nos referimos, né? E aí, para que a gente... Então, foram 3 exemplos interessantes de Kardec se utilizando, fazendo referência aos conhecimentos, princípios, conhecimentos do magnetismo, as leis do magnetismo, para nos explicar os fenômenos observados, não é? E, para a gente concluir, a gente volta à afirmativa, então, inicial de Kardec, quando ele diz que prontamente se reconheceu o parentesco próximo das 2 ciências. Com efeito, baseando-se ambas na existência e na manifestação da alma, longe de se combaterem, podem e devem prestar-se mútuo apoio, pois elas se completam e se explicam mutuamente. Então, tanto o magnetizador quanto o médium espírita, e mais particularmente o médium de efeitos físicos, utilizam-se de suas faculdades anímicas, guardemos bem isso, possuindo uma organização especial, que lhes permite a emanação do fluido animalizado, que será, então, utilizado em seus trabalhos. Nos trabalhos espíritas, na prática espírita, entretanto, nós consideramos a doação, a contribuição também da doação dos espíritos desencarnados. Então, há uma doação conjunta, porque os desencarnados, repetindo, doam do fluido universal que recolhem ou do fluido de seus próprios perispíritos. Isso está lá para nós na nota de Kardec ao item 74, a que nos referimos. Sendo que, na maioria dos casos, para nós espíritas, são os espíritos desencarnados os dirigentes das ações realizadas. Muito bem. Na nota de Kardec, a questão 19, que traz para nós a resposta de São Luís, né, a questão feita, ele demonstra isso para nós, dizendo assim, olha, esses fenômenos têm, sem dúvida, por princípio, o magnetismo, porém não como geralmente o entendem. A prova está na existência de poderosos magnetizadores que não conseguem fazer uma pequena mesa se mover, e não na de pessoas que não logram, e na de pessoas que não logram magnetizar ninguém, nem mesmo uma criança, as quais, no entanto, basta que ponham os dedos sobre uma mesa pesada para que esta se agite.
Assim, desde que a força mediúnica não guarda proporção com a força magnética, é porque outra causa existe. Aí ele coloca para nós a possibilidade da presença dos espíritos determinando esses fenômenos. Esse raciocínio, então, nos faz pensar também, e aí é um outro aspecto que a gente pode observar, não é? Se muitas vezes só o magnetizador não é capaz de promover o fenômeno, no caso da levitação dos corpos pesados, há também a possibilidade de alguém indo buscar o trabalho de um magnetizador, por exemplo, para a sua para a recuperação da saúde física, não é? O magnetizador aplicará as suas técnicas habituais, não é? Para a doação do fluido que dele mesmo emana em favor do doente. Mas a pergunta é: quem pode garantir que, independentemente da vontade do magnetizador, não haja ali também a doação de um espírito desencarnado simpático ao doente, desejoso de ajudá-lo? Apesar muitas vezes de ambos, nem o próprio doente, nem o magnetizador acreditarem na interferência dos espíritos, não é? Por serem materialistas, quem pode garantir que essa contribuição não ocorra? Isso a ciência espírita nos ensina, não é verdade? O apóstolo diz: o Espírito sopra onde quer, e os Espíritos nos dizem que influem em nossas vidas muito mais do que nós imaginamos. Então, com essas referências, nós procuramos demonstrar, como Kardec ressalta, a importância das contribuições do magnetismo para a compreensão dos fenômenos espíritas. Muito bem, vamos chegando assim ao final da nossa reflexão de hoje, agradecendo a você pela companhia nesse estudo que consideramos instigante, convidando você para nos acompanhar em próximos artigos da Revista Espírita, onde Kardec, como dissemos, continuará a estudar o tema do magnetismo. Nós agradecemos a sua companhia, a visita ao nosso canal, desejando que você tenha um dia de paz, que haja paz em sua casa, em sua família e em sua vida. E esperando encontrar você mais uma vez na próxima semana para mais um Conversando sobre a Doutrina Espírita. Até lá, então.